Kamchatka se projeta da extremidade da Rússia, uma península esquecida pela geografia, a 6 fusos horários de Moscou, mais próxima do Alasca do que da capital. Quão remoto? Não há estradas que o conectem ao continente. Os suprimentos são entregues por avião ou navio. Menos de 300 mil pessoas vivem numa área maior que a Califórnia. Isto não é um lugar, é antes um processo. 30 vulcões em plena atividade, centenas de geysers. E entre eles, vida que se alimenta da violência. Começamos onde a Terra encontra o vasto Pacífico, numa cidade cercada pelo fogo. De lá, seguimos a espinha vulcânica rumo ao norte, através do caos geotérmico, por campos de lava fresca que ainda estão a arrefecer. Para vales profundos, onde a terra pulsa e vibra, grandes ursos se empanturram de salmão, enquanto vulcões fumegam bem acima. E, por fim, o pico ativo mais alto da Eurásia, construindo-se a si mesmo enquanto se destrói. Para a maioria do mundo, Kamchatka é um nome no mapas, uma borda congelada, um sinônimo de isolamento. E, contudo, o que realmente sabemos sobre esta terra? A grande maioria das paisagens são monumentos ao passado. Kamchatka, no entanto, é diferente. Aqui, o processo continua, inacabado, implacável. Esta é Kamchatka, e o processo nunca termina. A cidade se agarra à Baía de Avacha, cercada por cones vulcânicos por todos os lados. Blocos de concreto da era soviética erguem-se ao lado de torres de vidro e casas de madeira, embranquecidas e desbotadas pelo vento e pelo sal. De cima, Petropavlovsk-Kamchatsky parece um mosaico de retalhos, como se a própria terra, a contragosto, tivesse permitido sua existência. Quase 180 mil pessoas consideram este lugar o seu lar. A cidade foi fundada em 1740 como posto naval, destinado a ser temporário. Quase 3 séculos depois, permanece o maior assentamento na península. Não há estradas ligando-o ao resto da Rússia. Os suprimentos chegam de avião ou navio. No inverno, quando as tempestades deixam o aeroporto fechado por dias, a cidade fica à espera. A vida aqui é moldada por isolamento e proximidade. Isolamento da capital, da parte continental, do resto do mundo. A proximidade com algo completamente distinto e novo. Acima do porto, o vulcão Koryaksky se eleva imponente, com sua forma de cone quase perfeito, totalmente coberto de neve e de aspecto simétrico.
3.000 metros de pedra e gelo, uma massa colossal e fria que paira ameaçadoramente sobre os edifícios residenciais e as escolas da região. A leste, o Avatinsky se ergue, outro estratocone, soltando uma fumaça tênue e quase imperceptível no topo de seu cume. Os vulcões nunca estão totalmente dormentes. Em 2008, Koryakski despertou. Sismos abalaram janelas. Cientistas emitiram alertas. A cinza nunca veio. A montanha assentou. Mas nunca dorme completamente. É isto que define Petropavlovsk. Não o seu porto, nem a sua história. São as montanhas que estão sempre a observar. A baía se curva profundamente na costa, um dos maiores portos naturais do mundo. Os arrastões de pesca apinham-se nos cais, com as redes empilhadas nos convéses, e o cheiro a sal e a gasóleo paira denso no ar. O caranguejo real é pescado nas águas do Pacífico, enquanto o salmão enche os porões dos navios. A economia da cidade se baseia no que o mar dá, e o mar proporciona mais do que peixe. Leões marinhos de Steller arrastam-se para quebra-mares e pieres, enormes e barulhentos, latindo uns para os outros, disputando espaço em lajes de concreto feitas para barcos, não para a vida selvagem. O peso deles é de 300 kg ou mais. Os pescadores trabalham à volta deles. Os leões marinhos ignoram os pescadores. Atrás do porto, o vulcão Koryakski está fumegando. Uma fina pluma de vapor sobe de sua cratera, visível em dias claros. A montanha está sempre lá, sempre presente e sempre a observar. Na entrada da baía, 3 pilares de pedra emergem das ondas. A população local chama-os de os Três Irmãos, sentinelas transformados em pedra por uma antiga lenda. A história não importa agora. As rochas permanecem ainda assim. A névoa desliza pelos ombros deles. As ondas quebram bem aos seus pés. A cidade os observa. As rochas contemplam o mar. De volta ao porto, a pesca da manhã chega. Patas de caranguejo real se espalham sobre leitos de gelo, laranjas e espinhosas, garras grossas como o antebraço de um homem. Cada caranguejo vale $50 ou mais. São selecionados, pesados, embalados para exportação. Alguns ficam na cidade, a maioria parte. O mercado tem um cheiro forte a mar e a frio. Os peixeiros gritam os seus preços. É assim que a cidade sobrevive, retirando do Pacífico aquilo de que precisa para aguentar mais um inverno. A Petropavlovsk não é definida pelo seu porto, não é definida pelos peixes, pelos leões marinhos ou pelos blocos de apartamentos soviéticos desmoronando lentamente no vento salgado. É definido pelo que se eleva acima. Os vulcões que vigiam a cidade nunca dormem. A 30 quilômetros de Petropavlovsk, o Koryakski se impõe, com seus 3.456 metros de pedra e gelo, erguendo-se diretamente da costa. É um cone quase perfeito, perfeitamente simétrico, com seus picos nevados mesmo no auge do verão. Da cidade, ele domina toda a paisagem ao norte.
O vulcão é jovem em termos geológicos, construído ao longo dos últimos 10 mil anos, camada por camada, erupção após erupção. A simetria revela a sua juventude. A erosão ainda não esculpiu vales profundos nos seus flancos. Os glaciares ainda não o dilaceraram. Koryakski entrou em erupção no fim do século XIX. Cinzas caíram sobre Petropavlovsk. Rios de lava desceram as encostas. Desde então, silêncio, mas não quietude. Em 2008, a montanha se agitou. Terremotos sacudiram as janelas. Planos de evacuação foram revisados. A cinza nunca veio. A montanha se acalmou. As fumarolas ainda soltam vapor perto do cume. O enxofre tinge a neve de amarelo. A cratera está quente. Koryakski não está morto. Ele apenas está esperando. A 30 quilômetros a leste, um outro cone se eleva. É o vulcão Avatinsky. É menor que o Koryakski, mas bem mais inquieto. 2.741 metros. Um estratocone com cratera no cume, profunda para um lago pequeno, exceto o lago em ebulição. Avatinsky é popular entre os escaladores. 7 horas de caminhada por cinzas e cascalho. Em dias claros, centenas tentam alcançar o cume. A cratera oferece algo verdadeiramente raro. Um olhar direto para a garganta de uma fenda ativa. Vapor sobe das fumarolas que cobrem as paredes da cratera. O enxofre incrusta as rochas em tons de amarelo e laranja. O ar cheira a ovos podres, denso e carregado de gases vulcânicos. O calor é intensamente palpável. Se você ficar muito perto de uma fumarola, a pele queima. A última erupção do Avatinsky foi em 1991. Plumas de cinza subiram 3 quilômetros. Fontes de lava acenderam à noite. A erupção se estendeu por semanas. Quando terminou, a cratera tinha se aprofundado. A montanha tinha se aberto ainda mais. Considera-se seguro? Em grande parte. Os turistas escalam. Guias levam grupos até a borda. O vulcão os tolera por enquanto. Ao sul de Petropavlovsk, a paisagem torna-se hostil. O vulcão Gorilei se agiganta no horizonte, um vasto maciço marcado por crateras. Não um cume, mas 11 caldeiras colapsadas, empilhadas umas sobre as outras. Cada marca uma erupção passada, um momento em que a montanha se despedaçou. A maior das crateras abriga um lago, mas a cor da água não é azul. É de cor verde, bastante ácido, com um pH muito próximo de zero. O lago fumega o ano todo. No inverno, o gelo forma-se nas bordas, mas nunca cobre completamente a superfície. O calor lá embaixo não vai permitir. Fumarolas circundam a cratera, expelindo vapor que se eleva em densas colunas. O solo ao redor do lago está quente. Caldeirões de lama borbulham em poças cinzentas. O cheiro de enxofre é avassalador. Gorilei entrou em erupção repetidamente entre os anos de 2010 e 2016. Pequenas explosões, emissões de cinzas, nada de cataclísmico, mas constante. O vulcão nunca se acalma de vez. Ele ferve. Para além de Gorilei, a terra se rasga e se abre.
O vulcão Mutnovsky é uma paisagem feita de puro caos. Não um único pico, mas um vasto campo geotérmico marcado por crateras, fumarolas e rios ácidos. O chão está fumegando por toda parte. Fendas sibilam, liberando gases superaquecidos. Os poços de lama borbulham e cospem lama cinzenta. Rios de ácido sulfúrico esculpem seu caminho pelo solo vulcânico, tingindo as rochas de amarelo e laranja. O ar é denso, acre, difícil de respirar. E por baixo de todo este caos, um mundo diferente existe. Cavernas de gelo esculpidas pela água do degelo, onde o calor geotérmico encontra o gelo glacial. Câmaras ocas. Paredes brilhando azul. Pingentes de gelo pendem do teto, com cerca de 2 metros de comprimento. A luz filtra-se através do gelo. As paredes brilham translúcidas. Mas o gelo está derretendo por dentro. O calor vulcânico sobe pelo solo, aquecendo a base da geleira. As cavernas se expandem a cada verão, esculpidas mais largas pela água de degelo que goteja. No inverno, eles congelam de novo, selando até o próximo degelo. Estas cavernas não resistirão ao tempo. A cada ano, seções desabam. A cada ano, novas câmaras surgem em outros locais. As cavernas de gelo de Mutnovsky são temporárias, frágeis e totalmente dependentes do fogo que arde lá embaixo. O vulcão não descansa. Não se estabiliza. É um campo de batalha onde fogo e gelo se encontram. Nenhum dos dois vence. Ambos resistem. Nos vales abaixo do Mutnovsky, piscinas termais soltam vapor na neve. Fontes selvagens ainda intocadas, cercadas por tundra e rochas. Não há complexos turísticos nem rodovias. Apenas poças de água escaldante alimentadas por calor vulcânico que nunca para. A terra exala por aqui. Ao sul, outro cone se eleva. Viliuchinsky. 2.173 metros. Suas encostas estão cobertas por vastos glaciares. O gelo se agarra aos flancos em rios congelados, azul e branco contra a rocha negra. Sem erupções históricas. Ele simplesmente se mantém em perfeita simetria. Silêncio. Enquanto vizinhos se enfurecem, Viliuchinsky e os vulcões localizados nas proximidades de Petropavlovsk são constantemente monitorados. Estão vivos, sim, mas mantidos sob controle, contidos. No entanto, mais ao norte, essa contenção cede lugar a uma força diferente, algo mais selvagem. Em 2012, a Terra se abriu de forma dramática e a paisagem de Kamchatka foi completamente transformada. Uma vasta extensão de lava negra se estende até o horizonte. Não há sequer uma árvore, nem um fio de grama, nem um pouco de musgo. Apenas pedra, torcida, congelada a meio do fluxo, empilhada em cristas irregulares e espirais lisas e cordiformes. A superfície cintila com ondas de calor mesmo agora, anos depois que a erupção terminou. Em novembro de 2012, uma fissura abriu-se no flanco do Toubachek. Fontes de lava jorraram ao céu, alimentando rios de rocha derretida que se espalharam pela planície. A erupção durou 9 meses. 50 milhões de metros cúbicos de lava foram expelidos da Terra. Novos cones de cinza se formaram, Novi e Krasny, acumulados de escória ejetada, brilhando intensamente vermelhos na noite. Até agosto de 2013, a erupção havia cessado. A lava solidificou e arrefeceu, mas a paisagem que ela formou permanece bruta, estranha e completamente intocada por qualquer forma de vida.
O campo de lava se estende por uma área de 36 quilômetros quadrados. Visto de cima, parece a superfície de outro planeta. Pedra preta, novos cones fumegando levemente, sem vegetação quebrando a monotonia. Bem de perto, as texturas aparecem. A lava esfriou em ondas, em cordas, em blocos estilhaçados. Algumas seções são lisas como vidro, outras são irregulares e pontiagudas, afiadas o suficiente para cortar. Caminhantes cruzam os campos. A superfície está fria o bastante para andar? Quase não. O calor ainda persiste lá embaixo. As fendas expelem ar quente. A terra não se esquece. Kamchatka se projeta da extremidade da Rússia, uma península esquecida pela geografia, a 6 fusos horários de Moscou, mais próxima do Alasca do que da capital. Quão remoto? Não há estradas que o conectem ao continente. Os suprimentos são entregues por avião ou navio. Menos de 300 mil pessoas vivem numa área maior que a Califórnia. Isto não é um lugar, é antes um processo. 30 vulcões em plena atividade, centenas de geysers. E entre eles, vida que se alimenta da violência. Começamos onde a Terra encontra o vasto Pacífico, numa cidade cercada pelo fogo. De lá, seguimos a espinha vulcânica rumo ao norte, através do caos geotérmico, por campos de lava fresca que ainda estão a arrefecer. Para vales profundos, onde a terra pulsa e vibra, grandes ursos se empanturram de salmão, enquanto vulcões fumegam bem acima. E, por fim, o pico ativo mais alto da Eurásia, construindo-se a si mesmo enquanto se destrói. Para a maioria do mundo, Kamchatka é um nome no mapas, uma borda congelada, um sinônimo de isolamento. E, contudo, o que realmente sabemos sobre esta terra? A grande maioria das paisagens são monumentos ao passado. Kamchatka, no entanto, é diferente. Aqui, o processo continua, inacabado, implacável. Esta é Kamchatka, e o processo nunca termina. A cidade se agarra à Baía de Avacha, cercada por cones vulcânicos por todos os lados. Blocos de concreto da era soviética erguem-se ao lado de torres de vidro e casas de madeira, embranquecidas e desbotadas pelo vento e pelo sal. De cima, Petropavlovsk-Kamchatsky parece um mosaico de retalhos, como se a própria terra, a contragosto, tivesse permitido sua existência. Quase 180 mil pessoas consideram este lugar o seu lar. A cidade foi fundada em 1740 como posto naval, destinado a ser temporário. Quase 3 séculos depois, permanece o maior assentamento na península. Não há estradas ligando-o ao resto da Rússia. Os suprimentos chegam de avião ou navio.
No inverno, quando as tempestades deixam o aeroporto fechado por dias, a cidade fica à espera. A vida aqui é moldada por isolamento e proximidade. Isolamento da capital, da parte continental, do resto do mundo. A proximidade com algo completamente distinto e novo. Acima do porto, o vulcão Koryakski se eleva imponente, com sua forma de cone quase perfeito, totalmente coberto de neve e de aspecto simétrico. 3.000 metros de pedra e gelo, uma massa colossal e fria que paira ameaçadoramente sobre os edifícios residenciais e as escolas da região. A leste, o Avachinsky se ergue, outro estratocone, soltando uma fumaça tênue e quase imperceptível no topo de seu cume. Os vulcões nunca estão totalmente dormentes. Em 2008, Koryakski despertou. Sismos abalaram janelas. Cientistas emitiram alertas. A cinza nunca veio. A montanha assentou. Mas nunca dorme completamente. É isto que define Petropavlovsk. Não o seu porto, nem a sua história. São as montanhas que estão sempre a observar. A baía se curva profundamente na costa, um dos maiores portos naturais do mundo. Os arrastões de pesca apinham-se nos cais, com as redes empilhadas nos convéses, e o cheiro a sal e a gasóleo paira denso no ar. O caranguejo real é pescado nas águas do Pacífico, enquanto o salmão enche os porões dos navios. A economia da cidade se baseia no que o mar dá, e o mar proporciona mais do que peixe. Leões marinhos de Stellar arrastam-se para quebra-mares e pieres, enormes e barulhentos, latindo uns para os outros, disputando espaço em lajes de concreto feitas para barcos, não para a vida selvagem. O peso deles é de 300 kg ou mais. Os pescadores trabalham à volta deles. Os leões marinhos ignoram os pescadores. Atrás do porto, o vulcão Koryakski está fumegando. Uma fina pluma de vapor sobe de sua cratera, visível em dias claros. A montanha está sempre lá, sempre presente e sempre a observar. Na entrada da baía, 3 pilares de pedra emergem das ondas. A população local chama-os de os Três Irmãos, sentinelas transformados em pedra por uma antiga lenda. A história não importa agora. As rochas permanecem ainda assim. A névoa desliza pelos ombros deles. As ondas quebram bem aos seus pés. A cidade os observa. As rochas contemplam o mar. De volta ao porto, a pesca da manhã chega. Patas de caranguejo real se espalham sobre leitos de gelo, laranjas e espinhosas, garras grossas como o antebraço de um homem. Cada caranguejo vale $50 ou mais. São selecionados, pesados e embalados para exportação. Alguns ficam na cidade, a maioria parte. O mercado tem um cheiro forte a mar e a frio. Os peixeiros gritam os seus preços. É assim que a cidade sobrevive, retirando do Pacífico aquilo de que precisa para aguentar mais um inverno. A Petropavlovsk não é definida pelo seu porto, não é definida pelos peixes, pelos leões marinhos ou pelos blocos de apartamentos soviéticos desmoronando lentamente no vento salgado. É definido pelo que se eleva acima.
Os vulcões que vigiam a cidade nunca dormem. A 30 quilômetros de Petropavlovsk, o Koryaksk se impõe, com seus 3.456 metros de pedra e gelo, erguendo-se diretamente da costa. É um cone quase perfeito, perfeitamente simétrico, com seus picos nevados mesmo no auge do verão. Da cidade, ele domina toda a paisagem ao norte. O vulcão é jovem em termos geológicos, construído ao longo dos últimos 10.000 anos, camada por camada, erupção após erupção. A simetria revela a sua juventude. A erosão ainda não esculpiu vales profundos nos seus flancos. Os glaciares ainda não o dilaceraram. Koryaksk entrou em erupção no fim do século XIX. Cinzas caíram sobre Petropavlovsk. Rios de lava desceram as encostas. Desde então, silêncio, mas não quietude. Em 2008, a montanha se agitou. Terremotos sacudiram as janelas. Planos de evacuação foram revisados. A cinza nunca veio. A montanha se acalmou. As fumarolas ainda soltam vapor perto do cume. O enxofre tinge a neve de amarelo. A cratera está quente. Koryaksk não está morto. Ele apenas está esperando. A 30 quilômetros a leste, um outro cone se eleva. É o vulcão Avatinsk. É menor que o Koryaksk, mas bem mais inquieto. 2.741 metros. Um estratocone com cratera no cume, profunda para um lago pequeno, exceto o lago em ebulição. Avatinsk é popular entre os escaladores. 7 horas de caminhada por cinzas e cascalho. Em dias claros, centenas tentam alcançar o cume. A cratera oferece algo verdadeiramente raro. Um olhar direto para a garganta de uma fenda ativa. Vapor sobe das fumarolas que cobrem as paredes da cratera. O enxofre incrusta as rochas em tons de amarelo e laranja. O ar cheira a ovos podres, denso e carregado de gases vulcânicos. O calor é intensamente palpável. Se você ficar muito perto de uma fumarola, a pele queima. A última erupção do Avatinsk foi em 1991. Plumas de cinza subiram 3 quilômetros. Fontes de lava acenderam à noite. A erupção se estendeu por semanas. Quando terminou, a cratera tinha se aprofundado. A montanha tinha se aberto ainda mais. Considera-se seguro? Em grande parte. Os turistas escalam. Guias levam grupos até a borda. O vulcão os tolera por enquanto. Ao sul de Petropavlovsk, a paisagem torna-se hostil. O vulcão Gorilei se agiganta no horizonte, um vasto maciço. Os rios estão completamente sufocados pelo vermelho. Milhões de salmões soqueis se acumulam e avançam contra a corrente, corpos apertados de tal forma que a água desaparece sob as escamas que se retorcem. É um instinto primordial, mais antigo do que o próprio lago, mais antigo do que as próprias montanhas. Eles retornam ao lugar de seu nascimento, para a desova e para morrer. Estamos em julho. A temporada de corrida começou.
Mullaghgaucural fica numa caldeira vulcânica, com 9 km de comprimento, rodeado por encostas florestadas e picos fumegantes. O lago é profundo, frio, alimentado pelo degelo da neve e nascentes. Mas no verão, as praias se transformam em outra coisa. Um comedouro. Os ursos pardos começam a chegar, em grupos de 30, por vezes 40, de uma só vez. Eles vêm das profundezas das florestas, da vasta tundra, atraídos pelo salmão. Durante 2 meses, o lago pertence a eles. Um urso caminha lentamente para dentro da correnteza. A água se agita violentamente, repleta de peixes. Um golpe rápido e certeiro. Um salmão descreve um arco no ar, firmemente preso entre as mandíbulas. O urso carrega-o até a margem e o devora em segundos. Depois volta para outro. Um único urso é capaz de pescar dezenas de salmões em um só dia. Eles comem em abundância. A gordura corporal se acumula. Um urso precisa acumular 100 kg de peso antes da chegada do inverno. E são os salmões que tornam tudo isso possível. A competição é uma constante. Múltiplos ursos compartilham o mesmo trecho do rio para a pesca. As tensões começam a aumentar. Um macho grande e poderoso se aproxima. Os ursos menores imediatamente se retiram. Exibições de dominância, mantendo-se ereto, rugindo e investindo. Confrontos são raros, mas brutais quando acontecem. Os filhotes observam suas mães e assim aprendem. Uma fêmea fica nas águas rasas, espera, golpeia quando um salmão passa. Os filhotes se aproximam imitando seus movimentos. Um filhote avança, erra e cai na corrente. Ele se apressa em voltar, tenta de novo. A sobrevivência é ensinada, não é herdada. O lago cheira a peixe e sangue. O ar está denso com isso. Carcaças de salmão se espalham pelas margens, meio comidas em decomposição. Águias e raposas se alimentam do que os ursos deixam para trás. A floresta se alimenta do salmão morto, nutrientes do oceano, levados para o interior pelos peixes, depositados no solo quando os corpos se decompõem. Os salmões desovam. As fêmeas enterram os ovos no cascalho. Os machos os fertilizam. Dentro de poucos dias, eles morrem. Todos eles. Os corpos deles se espalham pelo leito do rio, pela margem, acumulando-se em redemoinhos e águas rasas. O lago se transforma em um cemitério. Mas os ovos sobrevivem. Escondidos no cascalho, protegidos de predadores. Na primavera, eles vão eclodir. Os alevinos nadarão rio abaixo, alcançando o Pacífico, crescendo no oceano por muitos anos. Depois, eles retornarão. O ciclo se repete. Os ursos partirão no outono, bem alimentados, prontos para o inverno. O lago vai congelar. O salmão terá sumido. No próximo verão, os salmões retornarão. E assim, o ciclo continua. O Lago Kuriles não é o único refúgio. 40 quilômetros para o norte, um outro lago de caldeira realiza o mesmo ritual. Lago Cambaunai, menor, mais tranquilo, mas não menos vital. Menos ursos, menos turistas. O salmão ainda vem.
Uma ursa fêmea está nas águas rasas. Seus 2 filhotes observam da margem, pequenos, cautelosos. Ela ataca a água. Um salmão se debate na margem. Os filhotes atacam, rolando uns sobre os outros, dilacerando o peixe com mandíbulas inexperientes. A mãe observa. Paciente. As crias aprendem. Até o fim do verão, eles pescarão sozinhos. Ou não sobreviverão ao inverno. O lago fica numa cratera vulcânica. As paredes íngremes, arborizadas. Acima, um vulcão arde lentamente. O vulcão Zepinovski paira sobre o lago Kuril, ativo e inquieto. Entre 2013 e 2016, entrou em erupção repetidamente. Colunas de cinza subiram da cratera, flutuando sobre os vales circundantes. Explosões estrombolianas lançaram bombas incandescentes no ar, visíveis da margem do lago à noite. Os ursos pescam abaixo. O vulcão entra em erupção acima. Fogo e carne, ambos ocupando o mesmo cenário. Os ursos não saem correndo. E eles não se dão conta. Ou não se preocupam. Para eles, o vulcão é apenas parte do ambiente, não mais ameaçador do que uma tempestade. Enquanto o fogo se ergue e se expande sobre nós, a vida se alimenta e prospera lá embaixo. São 2 ritmos distintos, 2 ciclos interligados. Ambos são indiferentes um em relação ao outro. Acima dos rios, as sombras fazem um círculo. Águias marinhas de Steller, raptores enormes, com envergaduras de 2,5 metros. As maiores águias que existem em Kamchatka, entre as maiores do mundo. Eles pousam em rochas perto do rio, observando. Quando um salmão entra em águas abertas, ele mergulha. As garras se estendem. O salmão é agarrado no meio da corrente, levado para uma rocha, despedaçado com um bico adunco. Ou eles catam. Salmões mortos são arrastados para as margens. As águias esperam nos ramos, nas encostas, até os ursos partirem. Então eles descem, dilacerando a carne, brigando pelas carcaças. Bicos amarelos manchados de sangue. Ombros brancos reluzindo contra as asas escuras. Eles são tanto necrófagos quanto caçadores. Oportunistas, tal como todas as outras coisas aqui. Rio acima, os salmões avançam com força. A correnteza é forte, as cachoeiras bloqueiam o caminho, os peixes saltam, seus corpos brilham prateados na névoa do borrifo. Alguns conseguem passar pelas quedas d'água, outros não. Eles caem de volta, são levados pela correnteza abaixo, sendo golpeados contra as rochas. Descansam em redemoinhos. E então, tente novamente, completamente exausto, mas impulsionado. Eles alcançarão o lago ou morrerão na tentativa. A maioria morrerá de qualquer forma. Após o nascimento, a morte é inevitável. Os salmões estão a voltar. Ursos se alimentam. Águias se alimentam de carniça. É sobrevivência. Barulhento, sanguinário, eficiente. Mas Kamchatka tem bordas mais tranquilas. Lugares onde o isolamento é total, onde nem os salmões conseguem alcançar. A ponta sul de Kamchatka termina em falésias, o Cabo Lopatka. Terra encontrando oceano na ponta da península. Além deste ponto, não há nada além de água. O vasto Oceano Pacífico se estende a leste e o Mar de Okhotsk a oeste.
Correntes colidem aqui, ondas revolvendo, neblina avança em densos bancos que nunca se dissipam por completo. O cabo está desolado, a grama deitada, os penhascos mergulhando em água revolta. Neblina tão densa que se sente o sal. Mesmo no verão, o frio atravessa as camadas. As ondas martelam as rochas incessantemente. O som é contínuo. Este é o fim. Não é dramático, é apenas o fim. A terra se esgota. O mar toma conta. Não há estradas aqui, nem cidades, nem motivo para ficar. O Cabo Lopática existe porque a própria geografia assim o exige. É um ponto no mapa, uma extremidade, um limite. A 200 quilômetros a leste, para além do horizonte, ilhas flutuam no Pacífico. As Ilhas Commander, Bering e Medny são remotas, varridas pelo vento e cercadas por violentas... Em 1741, a expedição de Vitus Bering alcançou estas águas. Os navios, castigados por tempestades, vazando, tripulações com escorbuto, procuraram abrigo. Eles acharam as ilhas. Mas o inverno havia chegado. O navio de Bering naufragou na costa. A tripulação foi arrastada para a terra, construindo abrigos com destroços e velas. O escorbuto os devastava. O frio era implacável. Bering morreu em dezembro, enterrado na ilha que agora leva o seu nome. Os sobreviventes resistiram ao inverno. Com a chegada da primavera, desmantelaram o navio naufragado, construíram uma embarcação menor com os restos e conseguiram escapar. As ilhas ficaram para trás, abandonadas, vazias e esquecidas. Mas o naturalista da expedição, Georg Steller, documentou a vida selvagem. Entre as descobertas que ele fez, o peixe-boi de Steller. 8 a 10 metros de comprimento, dócil e de movimentos lentos. Comia as algas em baías rasas. Foqueiros seguiram a rota de Bering. As vacas marinhas eram muito fáceis de matar. Em 1768, não havia mais nenhuma. 27 anos da descoberta à extinção. A extinção mais rápida de um grande mamífero já registrada. Hoje, as Ilhas Commander abrigam uma população diferente. Focas peludas do norte. Centenas de milhares se arrastando em praias rochosas para acasalar. No verão, as praias ficam cheias de focas latindo, brigando e amamentando filhotes. O barulho é ensurdecedor. Mas as ilhas ficam isoladas. Menos de 600 pessoas vivem aqui, todas agrupadas em Nikolskoye, que é a única aldeia. Navios de abastecimento chegam quando o tempo permite. Tempestades podem isolar as ilhas por semanas. A névoa envolve o litoral. O mar não dá as boas-vindas a visitantes. As ilhas continuam a existir, esquecidas pela grande maioria, lembradas apenas por uns poucos. Durante milhares de anos, os povos Itelmen e Kuriak viveram aqui. Eles caçavam focas e salmões. Eles seguiram manadas de renas pela tundra, construíram comunidades ao longo das costas e rios, adaptando-se a uma terra que oferecia pouca clemência. Antes da colonização russa, a população indígena contava com cerca de 20 mil. Então, veio a doença, varíola, influenza. As populações colapsaram.
Sobreviventes deslocados, forçados a assentamentos. Os soviéticos aceleraram o apagamento. A coletivização pôs fim à vida nômade. A criação de renas foi centralizada. Práticas tradicionais foram desencorajadas, depois proibidas. Línguas esmaeceram. Restam menos de 20 pessoas que falam Itelmen fluentemente. Hoje, menos de 3.000 pessoas da população indígena vivem em Kamchatka. Existem esforços para a revitalização cultural, mas são frágeis e subfinanciados. Danças tradicionais acontecem em festivais. Anciãos ensinam aulas de línguas a crianças que talvez nunca usem as palavras fora da sala de aula. A terra não esquece. O povo também luta. Mas outros fantasmas ainda pairam. Ao longo da costa, ruínas de concreto se desgastam com a maresia. Estações de radar e os postos de escuta. Construído na Guerra Fria, posicionado para o Pacífico, para interceptar sinais, rastrear movimentos. Quando a União Soviética caiu, as estações foram abandonadas. O equipamento foi retirado, o pessoal partiu. As estruturas permanecem no local, enferrujando, ruindo, lentamente recuperado pelo mar. No interior, o rio Kamchatka se espalha em zonas úmidas. Os canais se entrelaçam pela tundra, criando um labirinto de água e vegetação. Aves migratórias param aqui. Maçaricos, borrelhos e andorinhas do mar. Eles descansam, alimentam-se e depois seguem viagem para norte ou para sul, seguindo rotas mais antigas que a própria memória humana. Então eles vão embora, como todo o resto. Isolamento, extinção, abandono. As bordas de Kamchatka são tragédias silenciosas. Mas no coração da península, uma montanha se ergue acima de todas as outras. Não em silêncio. Não esquecido. Eterno. O nascer do sol. O cume emerge por entre as nuvens, um cone de uma simetria tão perfeita que parece irreal. Com seus 4.750 metros, é o vulcão ativo de maior altitude em toda a Eurásia. Andassa Sour. Kliuchevskaya Sopka ergue-se solitária e empequenece os picos ao seu redor. De uma distância de 100 quilômetros, ele domina o horizonte. Uma pirâmide branca contra o céu cinza. Em dias claros, montanhistas podem vê-lo da costa do Pacífico. A montanha se anuncia. Ela não se esconde. A forma está praticamente perfeita. Um estratocone construído ao longo de milênios, camada sobre camada de lava e cinzas empilhadas com precisão geológica. Glaciares agarram-se às suas encostas, esculpindo canais rasos na rocha. O cume está sempre coberto de neve, mesmo no verão, mesmo quando entra em erupção. E rompe frequentemente. Kliuchevskaya tem explodido mais de 50 vezes nos últimos 3 séculos. Erupções estrombolianas lançam rocha derretida para o céu. Fluxos de lava esculpem novos caminhos pelas encostas, remodelando a montanha a cada erupção.
Plumas de cinza sobem 5.000 metros acima da cratera, deslocando-se para leste, cobrindo cidades e a tundra com pó cinzento. A erupção principal mais recente começou em 2013. Fontes de lava iluminaram-na. Cinzas caíram em vilarejos a 70 quilômetros de distância. A erupção se estendeu por meses. Quando terminou, a cúpula tinha mudado de forma. A montanha se reconstruíra. Cada erupção acrescenta material, cada acrescenta altura. Kliuchevskaya não permanece estática. Ele está crescendo lentamente, de forma violenta. Mas ele cresce. Ainda assim, também se destrói. As correntes de lava derretem as geleiras, as cinzas enterram rochas mais antigas. Explosões rasgam o cume, desabando seções da borda da cratera. O que uma erupção edifica, outra derruba. A montanha se constrói enquanto se destrói. É a sua essência. Essa tem sido sua natureza por milênios. Para o povo Itelmen, Kliuchevskaya é considerada sagrada. O portal para o mundo espiritual. O cume desaparece nas nuvens na maioria dos dias, inalcançável, escondido. Os xamãs acreditavam que as almas dos mortos subiam pela cratera, levadas por vapor e cinzas ao reino além. Por séculos, os Itelmen não escalavam a ele. A montanha não era para os vivos. Hoje, os alpinistas tentam o cume. Poucos conseguem. A altitude é castigadora. O tempo muda sem aviso. As fendas ficam ocultas por baixo da neve. Gases vulcânicos vazam de fumarolas perto da cratera. Alpinistas descrevem o cume como rarefeito, hostil e vivo com forças que não toleram intrusão. A montanha não se importa com quem escala. A erupção acontece de qualquer maneira. Kliuchevskaya faz parte de uma família. 12 vulcões se agrupam a menos de 50 quilômetros, com suas raízes entrelaçadas por debaixo da superfície. Eles dividem magma. O que alimenta um, alimenta todos. O vulcão Kamen é o mais antigo de todos. Seu cume está erodido, suas encostas desgastadas e lisas por milênios de vento e gelo. Kamen está extinto. Ele permanece como uma testemunha, de forma silenciosa, observando o despertar de picos mais jovens. O vulcão Bezimiany é o mais jovem. Em 1956 explodiu. Uma explosão lateral rompeu o flanco da montanha, semelhante ao Mount St. Helens décadas depois. O cume foi destruído. A cinza caiu a 400 quilômetros de distância. Um lado inteiro da montanha desmoronou. Hoje, Bezimiany está se reconstruindo. Um domo de lava cresce na cratera, empurrado para cima por magma subindo de baixo. A cúpula racha ruidosamente, o vapor escapa rapidamente. Pequenas erupções abalam as encostas. A montanha não está acabada.
Os vulcões estão conectados. Atividade sísmica sob um desencadeia agitação em outro. Quando Kliuchevskaya entra em erupção, Bezimiani muitas vezes se torna ativo. A família responde ao mesmo e profundo pulso. Do Plosk-Toubatsik, a 90 quilômetros ao sul, o Kliuchevskaya se eleva majestosamente à distância, enquanto campos de lava negra se estendem no primeiro plano. A Montanha Branca lá adiante. A diferença é absoluta. A pedra e o gelo. Destruição e resistência. Mesmo a esta distância, a sua grandiosidade domina. A montanha parece estar em todo o lado, a dominar a paisagem. Sempre. O gelo agarra-se às encostas. Glaciares descem pelas encostas em rios congelados, arrastando-se milímetros por ano. Mas a montanha está quente. O magma corre por debaixo. As geleiras estão a derreter por baixo e não por cima. As fendas no gelo brilham com uma luz azul. A água de degelo esculpe túneis pelas geleiras, desaguando em rios que nutrem os... O gelo domina o cume. O fogo por baixo nunca cede. Fogo e gelo ainda lutando, ainda inseparáveis. Kliuchevskaya se eleva. E rompe, desmorona e se reconstrói. O cume está em constante mudança. Os glaciares avançam e depois recuam num ciclo sem fim. Os fluxos de lava enterram rochas antigas e criam novas. A cinza vulcânica cai e é levada pela chuva. Este processo tem ocorrido por milhares de anos. Isso vai acontecer para milhares mais. A montanha não é um lugar. Isto é um processo. E o processo simplesmente nunca termina. Nós começamos em Petropavlovsk, uma cidade cercada pelo fogo. Seguimos a espinha vulcânica através do caos geotérmico e campos de lava fresca. Para dentro dos vales onde a terra pulsa. Ursos se alimentavam enquanto vulcões ardiam. O isolamento engoliu as costas. Kamchatka não é um lugar fixo, é um processo contínuo. Nada por aqui está terminado. Nada por aqui está parado. A maioria das paisagens são monumentos ao passado. Kamchatka é uma janela para a infância da Terra, quando os continentes se formaram, quando a vida colonizou extremos. Aqui, o processo continua, inacabado, implacável. Os vulcões se levantam, os geysers entram em erupção, os salmões retornam. E acima de todos, Kliuchevskaya fumega. Construindo coisas, destruindo coisas.
Kamchatka nunca para de se tornar.